Inscreva-se agora e fique comigo até o final, porque existem momentos em que o céu age em silêncio e este pode ser um deles. Se você sentiu algo diferente ao chegar aqui, não ignore. Nada acontece por acaso quando existe provisão divina em movimento, mesmo que os olhos ainda não consigam ver. Talvez você esteja vivendo aquele aperto silencioso, fazendo contas, tentando manter a fé enquanto o cansaço pesa. É exatamente nesse ponto que uma oração poderosa começa a agir, não no barulho, mas no descanso espiritual. Quando a fé verdadeira encontra a confiança em Deus, algo começa a se alinhar por dentro antes de se manifestar por fora. Muita gente busca um milagre financeiro sem perceber que ele começa na mente e no coração. A palavra nos lembra que existem riquezas escondidas, milagres invisíveis, provisão sobrenatural preparada para quem permanece. Às vezes, o dinheiro inesperado não surge como imaginamos, mas chega no tempo exato. O que você vai ouvir agora é mais do que uma oração de fé. É uma ativação espiritual para destravar a vida financeira, abrir portas, trazer paz financeira e conduzir você de uma fase de escassez para um novo tempo de abundância. Fique atento, porque há milagres acontecendo em silêncio enquanto você escuta. Existe um tipo de momento que não faz barulho, mas muda tudo por dentro. Ele chega em silêncio, quando a mente desacelera e o coração começa a prestar atenção. É nesse espaço que uma oração poderosa começa a agir, preparando o caminho para milagres invisíveis. Nada parece acontecer por fora, mas algo já foi ativado no mundo espiritual. Esse é o início de uma mudança que não pede explicação, apenas entrega. Talvez você já tenha sentido isso antes, aquela sensação estranha de que algo está prestes a acontecer. Mesmo sem sinais claros, a esperança insiste em permanecer. É assim que a provisão divina se manifesta, abrindo portas que ninguém vê no começo. A fé verdadeira não se apoia no que os olhos veem, mas no descanso espiritual que traz confiança em Deus. Quando o coração se alinha, o invisível começa a trabalhar. Este não é um momento comum, e você sabe disso. Existe um chamado pessoal acontecendo agora, uma aliança espiritual sendo fortalecida enquanto você ouve. O silêncio aqui não é vazio, é preparação. Algo está sendo organizado para destravar a vida financeira no tempo certo. E esse mistério não assusta, ele protege o processo que está apenas começando. Fique comigo até o final, mesmo que a mente tente se distrair ou o celular chame sua atenção. Algumas respostas não chegam na pressa, mas no processo. Esta oração urgente foi construída como um caminho, passo a passo, para alinhar fé verdadeira e confiança em Deus. Cada palavra prepara a próxima, e sair antes pode interromper aquilo que está sendo ativado agora. Muita gente pula etapas e depois se pergunta por que a oração de fé não funcionou. Não é falta de poder, é falta de permanência. Quando você permanece, o coração se ajusta e o descanso espiritual começa a tomar o lugar da ansiedade. É nesse ambiente que a provisão divina flui com mais clareza, abrindo portas que antes pareciam trancadas. Se você precisa de um milagre financeiro, de dinheiro inesperado ou simplesmente de paz financeira para continuar, este momento pede presença total. Não escute como quem passa o tempo, mas como quem espera uma resposta. Milagres invisíveis costumam se manifestar quando a pessoa decide confiar até o fim. E o que vem adiante aprofunda ainda mais esse movimento silencioso. Agora é o momento de alinhar o coração com aquilo que você deseja viver. Não espere sentir algo extraordinário, apenas se permita estar presente. Uma oração poderosa começa quando a mente desacelera e a fé verdadeira assume o controle. Mesmo em silêncio, a provisão sobrenatural já começa a se mover a seu favor. Ativação espiritual não é emoção passageira, é decisão interna. Decidir confiar em Deus, mesmo quando o cenário ainda não mudou. É assim que o descanso espiritual substitui a ansiedade e abre espaço para milagres invisíveis. Quando você entrega o controle, portas abertas começam a se alinhar sem esforço. Enquanto você ouve, algo está sendo reorganizado no invisível. Dívidas sendo resolvidas, caminhos sendo preparados, uma mudança de fase se aproximando. Essa oração de fé não força resultados, ela destrava processos. E quanto mais você permanece, mais claro fica que um novo tempo já está em movimento. Talvez a sua dor não seja falta de vontade, mas excesso de peso. Peso de contas, de responsabilidades, de promessas que ainda não se cumpriram. Você ora, trabalha, tenta manter a fé,
mas o aperto financeiro insiste em voltar. É exatamente aí que uma oração para pagar contas ganha força, porque ela nasce da realidade, não da ilusão. Muita gente se sente culpada por falar sobre dinheiro na oração, como se isso fosse falta de fé. Mas Deus conhece cada detalhe da sua vida, inclusive as dívidas sendo resolvidas que você ainda não consegue enxergar. Quando a oração de fé é sincera, ela alcança até as áreas que mais doem. Não é fraqueza pedir ajuda, é confiança em Deus colocada em prática. Se você anda cansado de fingir que está tudo bem, respire fundo. Esse cansaço é humano, e reconhecer isso é parte do processo de cura financeira. A provisão divina começa quando você para de lutar sozinho. E esse reconhecimento abre espaço para algo novo que está prestes a acontecer. Existe um cansaço que não vem só do corpo, vem da alma. É aquele aperto no peito quando você acorda e já pensa nas contas do dia, nas decisões difíceis, nas escolhas adiadas. Mesmo com fé, às vezes o peso parece maior do que a força. É nesse ponto que a oração urgente se torna um refúgio real. Você faz tudo o que pode, mas sente que está sempre correndo atrás. O dinheiro entra e sai rápido, e a sensação é de nunca conseguir respirar em paz. Esse ciclo desgasta, rouba a esperança e faz a mente acreditar que a escassez é permanente. Mas a verdade é que esse cansaço não define o seu fim, ele apenas sinaliza que algo precisa mudar. Quando o desgaste chega, Deus não cobra mais esforço, ele convida ao descanso espiritual. Parar, respirar e confiar também é um ato de fé verdadeira. É nesse descanso que a provisão divina encontra espaço para agir. E quando o coração para de resistir, o próximo passo começa a se revelar. Você não está passando por isso à toa, e no fundo você sabe. Existe um chamado pessoal sendo moldado mesmo em meio às dificuldades financeiras. Às vezes, o propósito nasce exatamente no período de aperto, quando a fé é provada e o coração aprende a confiar de verdade. Nada do que você vive agora é desperdício. Muitas pessoas acreditam que propósito só aparece quando tudo está resolvido. Mas, na prática, ele costuma surgir no caminho, enquanto você continua andando. Cada desafio te ensina algo que não seria aprendido de outra forma. É assim que a aliança espiritual se fortalece, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Quando você reconhece que sua vida tem um propósito maior, a perspectiva muda. O dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser instrumento. A provisão divina começa a fluir em direção a quem entende responsabilidade e sentido. E esse entendimento prepara você para a próxima etapa do processo. Fé verdadeira não é ausência de medo, é escolha diária de confiar mesmo com receios. Ela não ignora a realidade, mas decide não ser governada por ela. Quando você ora, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, algo profundo acontece. Essa constância é o que faz uma oração que funciona ganhar força ao longo do tempo. Muita gente confunde fé com emoção intensa, mas fé real é persistência silenciosa. É continuar acreditando quando não há sinais visíveis imediatos. É assim que milagres invisíveis se acumulam até se tornarem visíveis. A confiança em Deus amadurece quando você aprende a descansar sem abandonar a expectativa. Esse reforço não vem de fora, vem de dentro. Cada vez que você escolhe crer, mesmo no aperto, algo se fortalece. A fé verdadeira alinha sua mente, seu coração e suas atitudes. E esse alinhamento prepara o terreno para a mudança que já começa a se aproximar. Existe um momento em que tudo começa a se alinhar, mesmo antes de qualquer sinal concreto aparecer. É quando a promessa deixa de ser apenas esperança distante e passa a ser expectativa viva. Algo está prestes a mudar, e você sente isso no espírito. Não é ansiedade, é discernimento espiritual despertando. Quando Deus prepara uma mudança de fase, Ele primeiro ajusta o interior. A mente começa a descansar, o coração se abre, e a paz financeira começa a nascer antes mesmo do dinheiro inesperado chegar. É assim que a provisão sobrenatural se manifesta, em silêncio, preparando o cenário para portas abertas. Essa promessa não vem para gerar agitação, mas confiança. O novo tempo se aproxima quando você aprende a esperar sem desespero. Da escassez para a fartura, o processo é guiado pela fé verdadeira. E o próximo passo aprofunda ainda mais essa entrega que prepara o milagre. Chega um ponto em que lutar cansa mais do que confiar. É quando você percebe que segurar tudo sozinho só aumenta o peso.
A entrega emocional profunda não é desistência, é alinhamento com a vontade de Deus. É nesse momento que a oração poderosa deixa de ser apenas palavras e se torna rendição. Entregar não significa parar de agir, mas parar de resistir. É dizer com o coração aberto que você confia, mesmo sem controlar os detalhes. Essa confiança em Deus abre espaço para milagres invisíveis operarem em silêncio. Quando a ansiedade se aquieta, a provisão divina encontra lugar para fluir. Ao se entregar, algo se reorganiza por dentro. A mente descansa, o coração se acalma e a esperança ganha força novamente. Essa entrega é o terreno fértil onde o milagre financeiro começa a tomar forma. E é a partir daqui que a oração entra ainda mais profunda. Agora a oração começa de verdade, não como um ritual mecânico, mas como uma conversa sincera. Você não precisa usar palavras difíceis nem fórmulas prontas, apenas falar com o coração aberto. É assim que uma oração de fé se torna viva e eficaz. Quando a alma se abre, Deus escuta até o que não foi dito em voz alta. Esse é o momento de reconhecer limites, ao mesmo tempo, reafirmar a confiança em Deus. A oração poderosa nasce quando você se coloca com humildade, sem máscaras, sem fingir força. É aqui que o descanso espiritual se aprofunda e a ansiedade começa a perder espaço. O simples ato de orar já inicia a reorganização interior. Enquanto você ora, algo começa a mudar no invisível. Processos são ativados, caminhos começam a se alinhar e a provisão divina se aproxima. Essa oração urgente não força resultados, ela cria conexão. E essa conexão prepara o terreno para as próximas declarações que vêm a seguir. Existem bloqueios que não são falta de esforço, mas acúmulos invisíveis de medo, frustração e palavras negativas repetidas ao longo do tempo. Quando você ora, esses bloqueios começam a perder força. A oração poderosa atua exatamente nesses pontos travados, destravando a vida financeira de dentro para fora. Nada é instantâneo aos olhos, mas algo já foi rompido. Muitas vezes o bloqueio não está no dinheiro, mas na forma como você se vê diante dele. Sentimentos de incapacidade ou culpa criam barreiras silenciosas. A oração de fé reposiciona a mente, trazendo clareza e esperança. É assim que a fé verdadeira reorganiza pensamentos e cria espaço para a provisão sobrenatural fluir. Enquanto você permanece em oração, imagine esses bloqueios sendo removidos um a um. Dívidas sendo resolvidas começam como possibilidade antes de se tornarem realidade. O que antes parecia parado começa a se mover. E essa quebra prepara o caminho para algo ainda maior que vem logo depois. Depois que os bloqueios começam a cair, é hora de declarar aquilo que você crê. As palavras têm poder quando nascem da fé verdadeira e da confiança em Deus. Declarar portas abertas não é exigir, é alinhar-se com a provisão divina que já está preparada. A oração poderosa também se manifesta quando você verbaliza esperança. Ao declarar, você muda o ambiente ao seu redor. O que antes parecia fechado começa a se apresentar como possibilidade. Novas ideias surgem, oportunidades aparecem e caminhos improváveis começam a se desenhar. É assim que a abundância começa a se mover, de forma simples e muitas vezes inesperada. Essas declarações não precisam ser longas, precisam ser sinceras. Dizer eu recebo com gratidão ativa o coração para reconhecer o que chega. O dinheiro inesperado pode vir por meios que você nem imaginava. E cada porta aberta prepara você para receber mais do que pediu. Chega um momento em que você para de pedir e começa a receber. Não por merecimento humano, mas porque o coração já está alinhado. O recebimento da provisão divina acontece quando você reconhece que Deus é fonte, não apenas solução emergencial. A abundância começa primeiro como consciência antes de se tornar realidade prática. Receber também exige maturidade espiritual. Às vezes, o dinheiro vindo do nada chega como uma oportunidade, um contato, uma ideia clara ou até um alívio inesperado nas contas. A provisão sobrenatural raramente segue padrões previsíveis. Por isso, quem vive em oração de fé aprende a perceber os sinais e agir com sabedoria. Nesse estágio, a gratidão se torna parte do processo. Dizer eu recebo com gratidão não é só frase bonita, é postura. A paz financeira começa a se estabelecer porque a escassez já não domina os pensamentos. E esse recebimento prepara o coração para reconhecer o milagre que se confirma em silêncio. Nem todo milagre chega com anúncio.
Muitos se confirmam no silêncio do dia a dia, quando você percebe que algo mudou sem alarde. Uma conta paga, uma porta aberta, um alívio inesperado. É assim que os milagres em silêncio costumam se manifestar, de forma natural, mas profundamente significativa. Você começa a notar que aquilo que antes pesava já não domina seus pensamentos. A paz financeira vai tomando espaço, mesmo antes de tudo estar totalmente resolvido. Isso não é coincidência, é provisão divina em ação. Os milagres invisíveis agora começam a se tornar perceptíveis aos poucos. Essa confirmação silenciosa fortalece ainda mais a fé verdadeira. Você entende que Deus agiu enquanto você descansava. A confiança em Deus se aprofunda, porque não foi necessário forçar nada. E esse reconhecimento prepara o coração para o encerramento desse ciclo com paz e certeza. Agora tudo desacelera por dentro. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a confiança em Deus se firmou. Existe uma paz financeira começando a se instalar, mesmo que o processo ainda esteja em andamento. Essa paz é sinal de que a oração poderosa cumpriu seu papel no espírito. Você não termina essa jornada do mesmo jeito que começou. Algo mudou na forma de pensar, sentir e esperar. A fé verdadeira ganhou espaço, o descanso espiritual se tornou possível e a esperança voltou a respirar. Esse novo tempo não depende mais do medo, mas da certeza de que a provisão divina continua operando. Siga em frente com essa convicção tranquila. O que foi iniciado não será interrompido. A mudança de fase já começou, da escassez para a fartura, passo a passo, no tempo certo. E quando a dúvida tentar voltar, lembre-se: Deus continua trabalhando, inclusive quando tudo parece silencioso. Depois de tudo o que você ouviu, a pergunta não é mais se algo pode mudar, mas o que você vai fazer com aquilo que já foi ativado dentro de você. O que acontece quando você decide manter essa fé verdadeira no dia a dia, mesmo longe desse momento de oração? Como seria sua vida financeira se, todos os dias, você escolhesse confiar mais e temer menos? Talvez a provisão divina não chegue da forma exata que você imaginou, mas ela sempre chega no tempo certo. Você está disposto a continuar declarando portas abertas, mesmo quando o cenário tenta dizer o contrário? Está pronto para reconhecer os milagres invisíveis, as pequenas respostas, os sinais sutis que confirmam que um novo tempo já começou? Agora é sua parte. Leve essa oração para a prática diária. Ore com constância, fale com Deus com o coração aberto e haja com sabedoria quando as oportunidades surgirem. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo à paz financeira, à esperança renovada e à vida que Deus preparou para você.